Olá, eu sou o professor João Francisco de Oliveira Antunes, professor independente da Academia Cisco, participando desse projeto da BRedes do curso DevNet Associates. Nós hoje vamos ver a sala de aula invertida 18, unidade 8.3, entendendo programabilidade de rede e modelo de dispositivos. A programabilidade é a capacidade de um dispositivo de aceitar instruções para controlar ou alterar seu comportamento. Para dispositivos de rede, isso frequentemente significa ser configurado usando protocolos de software. Ao contrário das interfaces orientadas para humanos, como interface de comando de linha, ou de linha de comando, ou interface gráficas, as interfaces programáveis são explicitamente projetadas para serem consumidas por máquinas, isto é, por programas. A programabilidade baseada em modelos herda o poder dos modelos, combinando as habilidades e serviços de um dispositivo com modelos padronizados. Isso torna mais fácil configurar os dispositivos de rede e superar as desvantagens apresentadas pelas técnicas tradicionais de gerenciamento de dispositivos de rede. Mas o que é um modelo de dados? Em geral, o modelo de dados é um método estruturado para descrever qualquer objeto, seja uma pessoa, um carro, um edifício ou algum outro objeto, como um switch, um roteador, etc. Por exemplo, os dados pessoais de um passaporte ou a carteira de motorista devem descrever uma pessoa de maneira individual. Portanto, ambos são modelos de dados. Em rede, modelos de dados são uma maneira programática baseada em padrões de descrever os dados de um dispositivo de forma que permitam escrever configurações para qualquer dispositivo de rede. Ele pode substituir a configuração manual, implementando, por exemplo, Yang como linguagem de modelagem de dados de fato. Vou minimizar aqui a apresentação para que vocês possam ver o slide com mais eficiência, ok? Vamos ver aí o que é o modelo, então, de programabilidade baseado em dados. A programação baseada em modelo, né, podemos chamar assim, né, essa programability, model driven programability, né, a gente pode traduzir como programação baseada em modelo. Ela fornece uma linguagem de configuração legível para humanos, é baseado num modelo estruturado e amigável ao computador, inclui suporte para vários tipos de modelo, incluindo modelos nativos ou proprietários, modelos do OpenConfig e do ITF, que são organizações, né, tecnológicas abertas que produzem padrões abertos. Eles usam uma especificação que ela é desacoplada do transporte e da codificação final do protocolo. Usa APIs orientadas por modelo para abstração e simplificação. E aproveita, né, o código aberto e desfruta de amplo suporte aí da comunidade. Vamos ver aqui essa pilha, né? Essa pilha que define, né, ou estrutura a programabilidade ou a programação baseada em modelos. Então, nessa pilha, a gente tem como modelo de dados o Yang. Então, o Yang é o modelo de dado usado, né, para descrever esses objetos. Com protocolos de transporte, nós vamos ter o SSH, o HTTP. Como codificação, isso é, esses modelos de dados que vão ser transportados pelo protocolo SSH ou HTTP, eles vão ser codificados no formato XML, JSON ou GPB. E vão ser utilizados esses modelos através dos protocolos netconf, restconf e gRPC. Né? Eles vão ser usados através de APIs, por exemplo, a YDK, que é o Yang Development Kit, né? E através de aplicações. Então, nós vamos construir scripts ou aplicações
que vão interagir programaticamente com essas APIs, né, através dos protocolos ou dos métodos definidos nos protocolos netconf, restconf ou gRPB, com dados codificados em XML, JSON ou GPB, transportados pelo SSH e o HTTP. E esses dados, todos eles, na verdade, seguem um modelo definido pela linguagem de definição Yang. Bom, então o que é o Yang? Yet Another Generator, Yang, é definido na versão 6020 na RFC, na versão 1, desculpa, na sua versão 1 pela RFC 6020 ou na sua versão 1.1 pela 79 RFC 7950. Então, a gente tem que corrigir aí o nosso material, que lá diz que o Yang é definido pela RFC 7519, mas é um engano lá, provavelmente, de cópia, porque essa RFC 7519 ela é do JSON Web Token. Então, tem um engano aí, certo? Então, o Yang ele é definido na versão 1 pela RFC 6020, de novo, e pela versão 1.1 na RFC 7950. Ela é uma linguagem de modelagem para dados hierárquicos, usada para modelar dados de configuração e estado manipulados pelo protocolo de configuração de rede netconf. E ela vai ser usada através das chamadas de procedimento remoto, quer dizer, as RPCs netconf ou notificações netconf. E no mundo real, a gente vai encontrar dois tipos de modelos Yang, que eles chamam de modelos abertos e modelos nativos. Nativos são os modelos proprietários, né, dos fabricantes, né, dos dispositivos. Okay? Então, está aqui o modelo de dados, né, que é a base da nossa pilha, né, de programação baseada em modelo. Continuando aí o Yang, né? Bom, por que a gente precisa, né, de uma linguagem ou do Yang, né, para modelar os dados? Né? Então, o Yang permite, né, que diferentes fornecedores de dispositivos de rede descrevam os seus dispositivos, os dados dos seus dispositivos, através de configuração e estado, né, padrão, para mapear a operação do dispositivo de forma programática. Então, o Yang vai permitir que os fabricantes usem o mesmo formato, né, de definição para escrever, né, as características dos seus dispositivos. Okay? O Yang define tipos de nós para modelagem de dados. Então, por exemplo, nós folha, o leaf nodes, nós lista de folhas, que é o leaf list nodes, na verdade, são listas folhas, né? Nós containers, que é o container nodes, e o nó lista, que é o list nodes. A gente vai ver essa definição e outros objetos que estão descritos aí na figura. NXML, data node, identifier, e uma série de objetos são definidos. A gente vai ver algumas definições aqui, né? Então, a gente tem aí esse slide não é um slide original, eu juntei aí, por quê? Porque eu peguei essa imagem, tem uma igualzinha lá no nosso material, eu apenas usei essa imagem dessa referência aqui, desse trabalho, está aí referenciado, porque ela cabia melhor aqui no slide, ok? E peguei essas definições aqui diretamente da RFC 6020, ok? Então, inserir esse slide para melhorar o entendimento aí de vocês de cada um desses elementos principais. Então, primeiramente, né, um nó de dados é um data node, é um nó da árvore do esquema, né,
de uma descrição de objeto baseada em Yang, que pode ser instanciado em uma árvore de dados, um container, uma folha de listas, uma lista, um NXML, qualquer desses objetos, né, são nós de dados, uma vez que é uma estrutura de árvore, né, hierárquica. Bom, primeiramente, um módulo. Né? O módulo, né, define o nome do módulo que agrupa todos os objetos que pertencem a esse módulo, detalhando toda a informação relativa a este. E o módulo normalmente descreve um ou mais objetos de um dispositivo. Então, pode ser, por exemplo, as interfaces de um dispositivo, pode ser uma configuração inteira de um dispositivo. Okay? Bom, dentro do módulo, né, os dados podem ser agrupados, né, através de um container. Então, o container é usado para agrupar nós relacionados em uma árvore ou subárvore. Okay? Possui apenas nós filhos e nenhum valor. Então, um container ele é um agrupador, né, de dados. Pode conter qualquer número de nós filhos de qualquer tipo, folhas, listas, containers, lista de folhas, ações e notificações. Bom, uma lista. Uma lista, ela define uma sequência de entradas semelhante a um container. Uma lista pode conter também qualquer número de nós filhos de qualquer tipo, incluindo folhas, listas, containers. Uma característica de uma lista é que uma lista é sempre referenciada através de uma chave. Então, por exemplo, esta lista aqui, né, de interfaces, ela vai ser definida através de uma chave que é o nome da interface. Então, você vai ter uma lista de interfaces ordenadas pelo nome, ok? Onde cada interface tem um conjunto, né? Uma lista de dados, como se fosse um array, ok? Bom, depois, uma folha, né? Objeto leaf. É uma instância de folha contém dados simples, como um valor inteiro ou uma string. Logo, tem exatamente um valor de um tipo específico, nenhum nó filho. Então, uma folha seria o objeto final, né, de um dado, a informação final de um dado. Por exemplo, o nome de uma interface é um objeto folha. Né? O identificador, o tipo da interface é um objeto folha. Né? O status de administração é um objeto folha. Então, é aquele objeto que não permite que ele contenha outros objetos. Ele tem apenas um dado puro, né? Vamos dizer assim. Ok? E tem o leaf list, que a gente chama de uma lista folha. Ele é uma lista de uma lista, isso é difícil até traduzir, né? Uma lista de folhas. Na verdade, não, ele ele é um objeto folha, mas que o seu conteúdo é uma lista, é um array de valores, né, de um tipo particular, onde cada elemento tem um valor, mas nenhum nó filho. Então, numa leaf list, você não pode ter uma outra lista, por exemplo, dentro deles. Um exemplo disso pode ser dentro de uma configuração, por exemplo, a lista de servidores DNS para consulta de DNS, né? Quais são os DNS servers de um determinado equipamento. Então, isso é uma lista e fica dentro de um objeto lista, mas um objeto lista folha, ok? Bom, depois, o Yang em ação, né? Ainda continuando falando sobre o Yang, né? Ele vai falar aí do Pyang, né?
Então, a gente pode pegar o Pyang e pode obter, através do Pyang, a gente vai poder ver o conteúdo, né, de um módulo, né, de um módulo Yang com os seus dados de uma maneira mais estruturada, né, de um entendimento melhor. Então, você pode pegar lá no GitHub, né, do Yang, um módulo, né, e aplicar esse módulo usando o Pyang, né, e ler esse arquivo usando o Pyang, e vai obter uma saída como essa, que na verdade é a saída que nós usamos no exemplo anterior, ok? Na verdade, essa figura ela é o resultado da aplicação do Pyang em cima de um módulo Yang, de um arquivo Yang. Ok? Então, por que isso? Porque à medida que o conteúdo, né, do arquivo Yang aumenta, né, fica mais difícil de você visualizar, né, ter uma visão, vamos dizer, uma leitura mais humana, né, desse arquivo. E aí o Pyang é uma ferramenta que você pode usar para extrair essas informações do módulo, né? A gente pode instalar o Pyang usando o comando pip, né? No nosso caso aí, pip3 install Pyang, e usar essa ferramenta, né? A sintaxe do Pyang é Pyang-F3 para dar essa saída, né? E o arquivo .yang que você aplicar. Esse arquivo .yang você vai obter lá no Git, por exemplo, né? No GitHub você vai encontrar lá os arquivos Yang do ITF e até alguns proprietários lá, né? Por exemplo, os da Cisco, estão lá. Lá no material tem o link lá para esses arquivos lá no Git, tá certo? Bom, a gente vai ver lá no Lab, né? Vocês verão num dos labs que a gente vai executar aí, né? No Lab Explore Yang Models, né? Vocês vão fazer, né? Baixar o arquivo Yang e aplicar o Pyang sobre ele para observar aí as saídas, ok? Continuando na nossa pilha aí, então, né, a gente vai falar um pouco do netconf, né? O netconf é um protocolo de configuração de rede, né, definido pela RFC 6241, que substitui a 4741, e também está errado lá na documentação, né? Eles repetem aí o 7519, que é o Web Token, JSON Web Token, né? O pessoal, na hora de copiar e colar lá, deu ruim. Ok? Então, o netconf é essa RFC 6241. Então, ele é projetado, né, para você possa instalar e manipular e excluir a configuração de dispositivos de rede. A ideia do netconf, né, vem a dar uma alternativa ou substituir o SNMP, né, dando mais flexibilidade, né, e permitindo que ele possa ser que a programabilidade de rede possa chegar, né, aos programadores de mais alto nível, ok? Mais alto nível, que trabalham com linguagens ou com mecanismos de programação de alto nível, que eu quis dizer, ok? Bom, ele é um protocolo principal usado hoje com os modelos de dados Yang. Inclusive, se vocês forem procurar, né, na internet, vocês vão achar maiores referências a netconf Yang, né? Então, a palavra netconf Yang, essa junção, vai trazer para vocês maiores informações do que buscando junto o Yang. Então, é melhor buscar informações sobre o Yang associado ao netconf, ok? Então, o protocolo netconf ele usa codificação de dados baseados em XML. Aqui no nosso desenho a gente vai ver isso, né? Que o netconf, o restconf e o gRPC
podem usar esses tipos de codificação. No caso do netconf, ele usa o XML, ok? Então, baseado em XML, ele usa codificação de dados baseada no XML para dados de configuração e as mensagens de protocolo. E ele fornece também um pequeno conjunto de operações para gerenciar as configurações do dispositivo, recuperar informações de estado do dispositivo. Okay? Então, aqui ele apresenta, né, algumas, né, dessas operações que são definidas no protocolo netconf. Então, o protocolo netconf ele fornece um conjunto de operações para gerenciar as configurações do dispositivo e recuperar informações de estado do dispositivo. O protocolo de base inclui as seguintes operações, né? Então, a gente vai ver, por exemplo, tem o get config, edit config, copy config, delete config, lock, unlock, close section e kill section. Então, vamos voltar aqui, vamos descrever, né, cada uma dessas operações. Né? O get ele vai permitir que você recupere, né, informações de configuração ou de estado de um dispositivo. O get config ele vai obter, né, toda uma configuração de um dispositivo. Então, o get vai pegar uma configuração de uma parte específica, né, e o get config todo um conjunto de configurações ou uma determinada parte mais de configuração do objeto. O edit config permite que você edite a configuração de um dispositivo. O que mais? Copy config cria ou substitui, né, uma configuração inteira, né, de um data store para outro, né, para outro data store de configuração. A gente vai ver aí ainda que o netconf ele possibilita, né, 3 tipos de stores lá, né? E você então pode copiar as configurações de um store para outro store utilizando o comando copyconfig. O delete config ele vai deletar, né, essa configuração de um data store, de um armazenamento. O lock ele bloqueia, ele loca, né, trava, né, a configuração, uma determinada configuração no data store ou dentro do próprio sistema. O unlock, obviamente, ele libera, né, desbloqueia essa configuração que foi feita com o comando lock. O close section ele fecha, né, de forma amigável, vamos dizer assim, uma sessão aberta do netconf e o que o session força, né, a terminação dessa configuração, ok? Essas definições estão lá na nossa documentação, ok? Bom, ainda sobre o netconf, né, uma configuração, uma comparação dele com o SNMP. Né? Uma das coisas do netconf é que a história dele é que ele pretende, né, simplificar, né, as ações, né, que eram feitas antes através do protocolo SNMP, dando mais flexibilidade e mais opções através de APIs, né, de configuração dos dispositivos de rede, usando mais voltadas para a questão da programabilidade. Okay? Bom, então, os dois protocolos, tanto o netconf quanto o SNMP, são definidos, né, para configurar os dispositivos remotamente, configurar ou monitorar os objetos, né, remotamente. Bom, então, abaixo ele faz uma tabela aí, né, eu tenho duas, eu incluí aí uma outra comparação
desses dois protocolos, né? Então, vamos ver aí. O netconf, vou ler o netconf, depois leio o SNMP, depois vejo aquele outro quadro de comparações lá. Então, características do netconf. Ele apresenta vários armazenamentos de dados, quer dizer, de dados de configuração, né, os data store, né, um candidato, uma execução e uma inicialização. Ele permite também que você faça as configurações baseadas em transações, tanto em nível de dispositivo, assim como toda a rede. Então, se ele tem transação, ele permite o rollback disso, né? Ele permite teste e validação de confirmação dos dados das configurações que foram executadas. Ele trabalha com chamadas de procedimento remoto, que podem ser extensíveis, né? E tem uma capacidade de troca, né? De troca de dados, né? De troca integrada nele, né? Ok? O SNMP ele usa o modelo de pool, né, para recuperar os dados do dispositivo. Então, o gerente ele faz um pool, né, sempre no agente, né, para obter esses dados. Ok? Ele não tem um processo de descoberta para encontrar as MIBs com suporte por um dispositivo. Isso porque com o NetConf, vocês vão ver isso no laboratório, você pode acessar o dispositivo e obter as informações, né, de tudo que ele é capaz de entregar através do protocolo NetConf. Então, que informações, né, você pode, tanto não só obtenção de informações, mas que aspectos da configuração você vai poder alterar usando o netconf, tá certo? No SNMP você não tem essa lista, você tem que supor, né? Ou você tem uma documentação do fabricante para isso, ou você tem que testar, né, para ver se aquela MIB, né, daquele dispositivo com aquele item está suportada naquele dispositivo, né? Ele não suporta conceito de transação, então, para fazer rollback, você tem que executar uma nova ação, tá certo? Ele também não tem backup e restauração da configuração do elemento, então você não tem um mecanismo de data store lá, ok? Para fazer isso. E existe um suporte limitado à indústria, né, para as configurações da MIB. Usa uma linguagem, as MIBs usam uma linguagem ASI, se eu não me engano, ou ANSI, uma linguagem de codificação muito bem complicada, o que dificultou muito o suporte disso, o interesse do mercado em produzir as MIBs. Ok? Com o NetConf, isso tem crescido rapidamente. Então, tem aí uma outra comparação, né, entre o NetConf e o SNMP. Né? Ambas obtêm uma coleção de status de campos, né, dos objetos. Você também pode setar uma configuração de campos de configuração, isto é, uma coleção de campos de configuração. Você também... Agora, quando você faz isso baseado em transações, já o NetConf suporta e o SNMP não suporta. Então, o SNMP não suporta transação, né? Essa transação pode ser feita através de múltiplos dispositivos de rede, no NetConf sim, e no SNMP não. Né? Ele envia eventos de notificação, sim, ambos enviam eventos de notificação, mas SNMP através das traps, né? E o NetConf através de notificações. É um protocolo seguro, o NetConf é um protocolo seguro. O SNMP também, mas nem todos os dispositivos, né, suportam SNMP V3, né, que é o SNMP
seguro de fato, né? Enquanto, basicamente, todo dispositivo tem suporte a SSH, né? Então, o NetConf faz com que isso fique bem mais fácil, né? E você pode testar a configuração antes de fazer o commit final no NetConf, que é baseado em transações, sim. No SNMP, que não é baseado em transações, isso não pode ser feito, ok? Bom, então, visto o NetConf, né, a gente pode falar um pouco do RESTconf, né? O RESTconf é um outro protocolo de configuração, né? Ele é descrito através da RFC 8040, né? E define um protocolo e um mecanismo de acesso semelhante ao REST para informações de configuração e controle de dispositivos, né? Ele também usa modelos de dados, né? Modelos de armazenamento de dados, né? E verbos de comandos definidos no NetConf, e encapsula a mensagem no HTTP. Então, enquanto o NetConf usava o SSH, o RESTconf usa HTTP. O RESTconf usa dados estruturados tanto em XML ou em JSON, né? E Yang, e modelos de dados Yang para fornecer as APIs, né? Semelhantes a REST, fornecendo o acesso programático aos dispositivos. Okay? O RESTconf ele não se destina, a princípio, a substituir o NetConf. Em vez disso, ele fornece uma interface, né, HTTP, que segue os princípios das APIs REST, ok? E que é compatível com o modelo de armazenamento de dados do NetConf. Okay? Então, é como se ele fosse um subset, né, vamos dizer assim, do NetConf, só que baseado em REST, né, em REST API, e que usa HTTP como protocolo de transporte. Ok? Bom, quais são as diferenças, então, entre o RESTconf e o NetConf? No geral, o NetConf ele é mais abrangente, mais flexível e mais complexo e mais completo, né, que o RESTconf, né? E a gente pode colocar essas diferenças da seguinte forma: o RESTconf é mais fácil de aprender e usar para engenheiros com experiência em API REST, né? Então, se o seu caminho, né, vem da programação utilizando API REST, é mais fácil de você aprender o RESTconf. O NetConf ele oferece um suporte para armazenamento de dados de execução e dados candidatos, enquanto o RESTconf oferece apenas para o armazenamento de dados em execução. Isso limita alguns usos, né, do RESTconf. Então, pois qualquer edição do armazenamento de dados candidato é confirmada imediatamente, ok? O RESTconf não oferece suporte à obtenção ou liberação de um bloqueio de armazenamento de dados se um armazenamento de dados tiver um bloqueio ativo. A operação de edição RESTconf vai falhar, tá certo? Então, você não vai conseguir, né, liberar, né, uma configuração que esteja locada, né? Uma edição RESTconf é uma transação limitada a uma única chamada RESTconf. Por quê? Porque o protocolo HTTP é um protocolo sem estado. Ok? O RESTconf não oferece suporte às transações em vários dispositivos. E a validação está implícita em cada operação de RESTconf, que é bem sucedida ou falha. Então, ela fica... Se você manda, por exemplo, fazer uma atualização, você vai ter, se a atualização foi bem sucedida, através do retorno do HTTP lá, do código 200, ou do código de falha daquilo que você mandou fazer, mandou executar. Ok?
Bom, aí tem um mapeamento, né, entre as operações do netconf e as operações do restconf. Então, por exemplo, se você vai criar um dado, né, um recurso, né, um dado de um recurso num dispositivo, você vai usar o edit config barra edit config, né? São os hashtags para isso dentro da codificação do XML. No caso do RESTconf, você vai usar o comando, a operação post do método HTTP, ok? Você quiser obter um dado ou um metadado, você vai usar o getConfig, o get, né? No caso aí, o /get ou /getConfig como comando. E no RESTconf você vai usar o método get. Criar ou substituir um dado num recurso. Você vai usar o edit config com operação, né? No caso, com um parâmetro, né, de operação de create ou replace. E no caso do RESTconf, você vai usar put. Né? E se você for deletar um dado, né, um recurso, você vai usar o edit config com operação delete, e no caso do RESTconf, você vai usar o método delete do protocolo, ok? A EFC 8040 define a sintaxe da URI de base do netconf como restconf barra resource type barra yum module resource, ok? Então é aonde o resource type e o Young Module Resource são variáveis, né? E esses valores vão ser obtidos usando os arquivos de modelos de dados do Young, ok? Então, você vai indicar dentro de um modelo Young um determinado recurso lá dentro, que é o recurso que vai ser acessado para a operação que você vai fazer, o post, o get, o put, delete, qualquer do. E o formato básico, basicamente é HTTPL, ou HTTPS, desculpa, dois pontos barra barra, o objeto, né, o caminho até o objeto que você quer alterar ou obter a informação, barra RESTconf, que é a chamada a API, né, e o recurso que você deseja. O recurso normalmente vai ser o módulo, o container, leaf, opção, vai depender de que recurso você queira e qual você quer obter ou alterar a informação. Ok? Nos laboratórios aí você vai poder usar o RESTconf para acessar um dispositivo baseado em iOS XE. Bom, a essa sessão estão associados os seguintes laboratórios, né? Explorando o Young Models, aonde você vai iniciar lá a Devask VM e o CRF 1000V, que são as duas VMs do curso, e você vai explorar os modelos Young no Git, né? E vai trabalhar com explorar esses modelos usando também o Pyang. Você também vai ter um laboratório para usar o netconf para acessar um dispositivo iOS XE. Então, nele você vai carregar, né, um dispositivo e verificar a conectividade. No caso, é o CRF 1000V, né? Usaram na seção do netconf para obter informações, usaram o NC Client para conectar com o netconf, usaram o NC Client para obter essas configurações, usaram para configurar o dispositivo e modificar, né? E ter um desafio aí que é modificar um programa, né, usado nesse laboratório. E com o RESTconf, né, a gente também vai subir um dispositivo de rede e verificar a conectividade, também vai configurar um iOS XE, que é o CRF 1000V, né, o nosso dispositivo aí de VM, e vai usar o Postman, né, para fazer operações GET, PUT nesse dispositivo.
Ok? Então, tá aí os laboratórios. Né? Lab 1, Lab 2, Lab 3, 4 laboratórios. Ok? Bom, com isso, a gente fecha esse capítulo 8.3, essa unidade 8.3. Eu espero que vocês, recomendo que vocês assistam esse vídeo e vejam, leiam a documentação antes da aula presencial. Ok? Bons estudos. Até logo.